Na maioria das vezes, se existe algo que mata o entusiasmo de uma iniciativa, é a oposição e o medo do fracasso. Algumas vezes podemos começar com um entusiasmo muito grande, um projeto, um empreendimento, mesmo um serviço em prol do reino de Deus. Mas quando surgem os primeiros problemas, as primeiras dificuldades, os primeiros obstáculos a enfrentar, as oposições, nós arrefecemos. O ânimo cai. Nós começamos então a entregar os pontos. Algumas vezes isso nem é tão intenso, mas o medo do fracasso, o medo de não dar certo, faz com que a gente então pare. Como se manter firme em uma missão quando se enfrenta sofrimento, oposição, muitas vezes ataques físicos e verbais, quando se enfrenta o medo do fracasso, o medo da humilhação, a vergonha do não dar certo? Como se apegar confiante e seguro e se manter firme como uma rocha no projeto ou na missão que Deus tem para nós? O texto que nós vamos tratar hoje no livro de Isaías vai nos apontar este caminho. Isaías 50, versos 4 a 9. Isaías, capítulo 50, os versos 4 a 9. O texto diz assim: O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos agora diante de nós a Tua palavra e suplicamos a Tua graça para que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos habilite a compreender corretamente o que o Senhor quer nos dizer com esse texto, a aplicá-lo devidamente em nossas vidas e a obedecermos como o Teu servo fez. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O servo do Senhor confiou na capacitação divina e assim cumpriu sua missão, apesar da forte oposição. O contexto histórico, como nós temos repetido sempre que estamos expondo o livro de Isaías, é que estas palavras de Isaías, da segunda parte, que começa no capítulo 40, foram proferidas por ele quando ele vivia aí entre a metade final do século VIII a.C. até as 2 primeiras décadas do século VII a.C. Ele vivia em Jerusalém, no reino de Judá, proferiu estas palavras então
para as pessoas que estavam naquela cidade, naquela ocasião, mas de fato as palavras, a partir do capítulo 40, são dirigidas a um povo, os descendentes daquela sua geração, que viveriam no exílio mais ou menos 1,5 séculos depois de Isaías. O propósito de Isaías era animar aquelas pessoas que estariam no exílio, fortalecê-las, anunciando o plano de Deus para aquele povo, o povo de Judá, a cidade de Jerusalém, o povo de Israel. Anunciando tanto a restauração imediata que Deus iria operar através do imperador medo-persa chamado Ciro, como a restauração futura, a restauração escatológica, que Deus ainda vai realizar quanto a este povo. Quanto ao contexto literário, a gente pode classificar esse texto lido como o terceiro cântico do servo. Nessa segunda parte do livro de Isaías, há alguns poemas, como boa parte do livro de Isaías é composta de poemas, de cânticos, e boa parte dos livros proféticos, de modo geral. Os profetas, na maioria das vezes, enunciavam seus oráculos através de poesia ou na forma de poesia. E alguns destas poesias são chamadas de cânticos do servo. Se você vem acompanhando a exposição de Isaías, você percebeu que nessa segunda parte, Isaías fala várias vezes do servo do Senhor. E há 3 tipos de servo do Senhor. Há o servo do Senhor Ciro, um rei da Medo-Pérsia, que é chamado de servo do Senhor, porque ele será, ou foi já, olhando agora da nossa perspectiva, o instrumento de Deus para restaurar o povo de Deus, para voltar à sua terra e reconstruir o templo do Senhor. O outro servo é o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, que fez uma aliança, também era o servo do Senhor. Escolhido por Deus para ser testemunha de Deus entre as nações, anunciar e testemunhar quem é Deus para as outras nações. Mas este servo, Israel, na maioria das vezes foi rebelde, não confiou no Senhor e por isso foi para o exílio. E o terceiro era o Messias, aquele servo que viria e que realizaria a obra de Deus, que cumpriria aquilo que Israel não pôde cumprir. Quando falamos dos cânticos do servo, então estamos nos referindo a esse terceiro servo, o servo messiânico. O primeiro cântico apareceu no capítulo 42, versos 1 a 9. O segundo no capítulo 49, versos 1 a 6. O terceiro aparece aqui. E o quarto, mais na frente, no capítulo 52, 13 até 53, 12. Lendo à primeira vista, a gente poderia entender que seria o profeta Isaías falando. Mas quando notamos as afinidades de tema e termos com os outros cânticos dos servos, então nós entendemos que aqui ele fala de um servo que seria profeta, mas que não seria um profeta daqueles da época de Isaías ou posterior, mas que seria aquele profeta prometido já desde Moisés, o profeta semelhante a Moisés, e que cumpriu-se esta profecia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque este servo que aparece aqui é um servo extremamente obediente, fiel. E inclusive o termo servo do Senhor vai aparecer no verso 10, que é a continuação desse texto, agora num desafio aos ouvintes ou leitores para obedecerem este servo. E outra maneira que nos leva, outra evidência que nos leva a entender este como um cântico profético do servo do Senhor, é o cumprimento que ele teve na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E também o contraste que há entre o servo e o que é dito nos versos 1 a 3 sobre o povo de Israel, sobre Sião. Enquanto o povo de Israel não demonstra nenhuma confiança, conforme aí no capítulo 50, verso 2,
em acreditar que Deus vai operar a restauração, que Deus vai operar a salvação, enquanto manifesta uma certa desconfiança, uma certa reticência sobre o poder e o amor de Deus para ajudar, o cântico que nós lemos aqui, o servo manifesta uma extrema confiança. Ele acredita piamente, apesar de todas as adversidades, de que Deus vai realizar. Se você é atento às palavras, você percebeu que a expressão o Senhor Deus aparece, pelo menos na versão que eu li, não sei na sua versão, pode ser que aparece o Senhor soberano, mas normalmente é o Senhor Deus, aparece 4 vezes aqui. E ela então é como que divide esse poema, esse cântico em 4 estrofes. Você nota aí no versículo 4, no versículo 5, no versículo 7 e no versículo 9. E essas 4 estrofes então demonstram que o Senhor soberano capacita o servo, ajuda o servo a cumprir a sua missão. Que o servo cumpre a sua missão porque ele foi capacitado pelo Senhor. É a capacitação do Senhor que faz com que o servo dele cumpra a sua missão. Então esses versículos são uma espécie de fala do servo, o servo sozinho, falando, testemunhando sua obediência, testemunhando sua esperança. Os versículos seguintes, inclusive já entrando no capítulo 51, constituem então uma convocação, um desafio para que os leitores e ouvintes sigam este servo. Nos versos 4 e 6, nós temos o servo de Yahvé, que fala de sua disposição, o servo do Senhor, sua disposição de, mesmo sendo perseguido, cumprir a obra, cumprir a missão, cumprir o trabalho que Deus lhe deu. E nos versos 7 a 9, ele manifesta sua fé confiante em Deus. Deus então capacita o seu servo para proclamar a sua palavra. Esse é o primeiro destaque. O Senhor capacita o seu servo para proclamar a sua palavra. No verso 4, as 2 primeiras linhas diz: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. O título, Senhor Deus, que é a versão que eu estou lendo, e acho que a maioria das versões assim traduz, fala do nome pessoal de Deus, que é traduzido com Senhor em todas as letras maiúsculas, e a palavra Deus aí é o outro nome usado para Senhor, que é Adonai, isto é, meu dono, meu mestre. Então aquele que é o soberano, aquele que é o meu dono, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com o nosso povo, foi Ele quem me deu uma língua erudita. A palavra aqui traduzida como erudita significa uma língua treinada, uma língua ensinada, uma língua que aprendeu. Isso é um modo de falar, o jeito de falar, um jeito de comunicar, o Senhor me deu, Ele me ensinou. Não foi algo então que eu tive por mim mesmo, o servo está dizendo. Não, foi Deus que me deu esse talento, Deus que me instruiu, Deus que me capacitou. Ele me deu então essa capacidade de falar com conhecimento, falar então com propriedade, de falar do que eu conheço. Foi Ele quem me deu. Então a expressão erudita é ensinado. O Senhor me deu uma língua ensinada, uma língua capaz, uma língua instruída, isto é, um falar instruído para comunicar. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou agindo como um porta-voz de Deus, como um profeta de Deus. E Ele me deu esse talento para que eu possa dizer uma boa palavra ao cansado, para que eu possa ajudar as pessoas que estão cansadas,
para que eu possa ajudar as pessoas que estão desanimadas. Ele não me deu esse talento, o servo está dizendo, para que eu fosse uma estrela, para que eu fosse admirado, para que eu fosse um bom orador. Não, Ele me deu esse talento, Ele me deu essa capacidade para que eu possa ajudar as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão cansadas, aquelas pessoas que vêm aí, por exemplo, numa viagem, ou vêm até perseguidos, e agora então estão cansados, estão achando que não podem dar o próximo passo, que não podem caminhar. Aquelas pessoas que de tanto guerrear na vida, que de tanto lutar na vida, agora se encontram tão desanimadas, tão cansadas, que querem entregar os pontos. Pois o Senhor, Ele está dizendo, me deu a habilidade, me deu a palavra, me deu um modo de falar para eu ajudar estas pessoas. E aí nós podemos lembrar do convite que o Senhor Jesus Cristo fez em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Então o Deus, que é o Deus que fortalece o cansado, o Deus que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, o Deus que se dispõe a ajudar o seu povo, quando esse povo se acha então perto de desistir, esse Deus capacitou o seu servo, o Senhor Jesus Cristo, para trazer uma boa palavra ao cansado. É esta palavra de Deus que fortalece o ânimo das pessoas, que fortalece o nosso ânimo. É essa palavra de Deus que nos ajuda. Como diz o Salmo 19, é esta palavra de Deus que restaura a vida, renova as nossas forças, que nos faz prosseguir caminhando. E o servo do Senhor foi habilitado para proclamar a palavra do Senhor, recebendo então o talento necessário para isso. Mas só talento não é suficiente para alguém desempenhar uma tarefa dessa. Alguém pode até receber o talento de falar bem, de articular bem as palavras, de colocar ideias de modo claro numa frase, mas se ele não tiver conteúdo, ele vai falar o quê? Certo? Ele pode até então ter essa habilidade de falar bem, mas se ele não tiver o que falar, não vai adiantar muita coisa. Você pode convidar alguém que é um bom orador e dar para esta pessoa um tema que a pessoa não conhece nada. E aí, como é que esse bom orador vai se sair? Simplesmente não vai conseguir sair. Por isso, o Senhor capacitou o servo a aprender. E aí a segunda parte do verso 4. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como os que aprendem. A expressão aqui traduzida como aqueles que aprendem é a mesma que foi traduzida lá em cima como língua erudita, mudando um pouco a forma, certo? Do masculino e feminino, coisas assim. Então, ele me deu a capacidade de ser alguém que aprende. Então, aqui no sentido de ser alguém ensinado. Ele tanto me deu uma língua ensinada, como ele me deu a capacidade de ser ensinado. A capacidade de aprender. Então, ele me desperta todas as manhãs. Ele desperta os meus ouvidos todos os dias, para que eu possa ouvir como alguém que aprende, para que eu possa ouvir como alguém que se dispõe a ser ensinado. Aqui fica demonstrado, então, como eu já vinha dizendo, que além do talento, além da habilidade, a pessoa deve ter a disposição para aprender. Alguém pode nascer com, vamos colocar assim, um bom talento musical. Mas se ele não tiver a disciplina de treinar, de aprender, ele nunca será um bom músico, ele nunca será um músico excelente. Ele nunca será um músico à altura do seu talento. Ele vai desperdiçar talento, essa é a verdade. Ou o seu talento será desperdiçado. Mas aqui o servo disse,
eu tive um compromisso de aprender manhã após manhã. Quando a gente lembra da vida do Senhor Jesus Cristo, nós muitas vezes temos uma concepção, eu vou chamar assim, um tanto mágica de Jesus. Que Jesus já nasceu sabendo tudo, porque ele era Deus, então ele já nasceu sabendo tudo. Pronto, ele era Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Mas quando ele nasceu e durante o tempo da sua encarnação, a sua divindade foi envolvida pela sua humanidade. De modo que quando Jesus nasceu, ele não sabia tudo. Lucas capítulo 2, lá nos versos 40 até 52, deixa isso claro, dizendo que Jesus crescia em tamanho, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Jesus precisou aprender. Jesus precisou aprender a falar. Jesus precisou aprender a andar. Jesus precisou aprender sobre Deus. Jesus precisou aprender as Escrituras. Jesus precisou esse aprendizado. E durante sua estadia na terra, a sua onisciência estava lá, porque ele era Deus, mas ele não fez uso dela, ele não a exerceu, porque ele estava na sua encarnação. Tanto é que ele mesmo diz que quanto ao dia da sua vinda, ele não sabia, somente o Pai sabia. Então Jesus foi uma pessoa muito disciplinada. A diferença, nesse caso aqui, entre Jesus e nós, é que, por não ser pecador, o seu aprendizado foi mais fácil, ok? Porque o pecado, para mim, é o maior inibidor do aprendizado. Pecado, vergonha. Pecado, medo. Pecado, orgulho. Pecado, preguiça. Estão entendendo? Esses são os grandes inimigos do nosso aprendizado. Nós não aprendemos, é porque a gente tem essas coisas conosco, certo? Preguiça, medo do que os outros vão dizer, né? Muitas vezes o professor pergunta, alguém tem dúvida? Você está cheio de dúvida, mas ninguém mais perguntou, então não vou perguntar, vão achar que eu sou burro aqui, então ninguém perguntou, também não pergunto. Pronto. Esses são os impedimentos, né? Jesus não tinha isso, pronto. Jesus não tinha preguiça, Jesus não tinha arrogância, Jesus não tinha medo, Jesus tinha uma disciplina. E para mim esse versículo nos mostra isso. De alguém que manhã após manhã, dia após dia, foi afinando o ouvido, foi afinando a disposição para ver, para ouvir, para aprender. Esse compromisso com o aprendizado. Então, o Senhor soberano deu a ele o talento, uma língua, uma capacidade, uma palavra para ajudar os cansados, uma habilidade para auxiliar as pessoas desanimadas. E o Senhor deu a ele a capacidade de aprender dia a dia, o interesse em aprender para poder ensinar. Ele se tornou então o mediador da palavra de Deus para trazer alento às pessoas. E essa palavra de Deus é que ajuda aos desanimados. Vamos lembrar disso. Deus tem dado a todos nós talentos, certo? Talentos em forma de capacidades. Talentos então para ensinar, talentos para falar, talentos para cantar, para tocar, para empreender. Deus tem dado. Mas esses talentos não se fazem só, não. Talento sem disciplina é desperdício, ok? Talento sem a devida disciplina, talento sem o devido compromisso do aprendizado é ouro jogado no lixo, ok? E eu acho que nós talvez conheçamos pessoas assim, talvez até sejamos pessoas assim, né?
com muito talento que Deus deu, mas por falta de disciplina, por interesse de aprender, por interesse de se aperfeiçoar, o nosso talento está sendo desperdiçado, está sendo jogado no lixo. E a outro destaque aqui é que o nosso talento não é para fazer de nós estrelas, né? Para nos dar estrelismos, não. Nosso talento, Deus nos dá para servirmos a Ele, servindo as pessoas, ajudando as pessoas. O segundo destaque, a partir do verso 5, é que o Senhor soberano capacita seu servo a obedecer, mesmo enfrentando a oposição. Aí ele diz: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Ele diz: o Senhor Deus abriu os meus ouvidos. A expressão abrir os ouvidos, quando você nota lá no Salmo 40, versos 6 a 9, que fala então de o servo do Senhor, ali agora no Salmo falando, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas abriste os meus ouvidos. E aí ele vai falar da obediência. Abrir os ouvidos aqui é disposição para obedecer, certo? Não é uma pessoa, usando uma expressão dos antigos, mal ouvida. Você já ouviu essa expressão? Fulano é mal ouvido. O que é fulano é mal ouvido? É que ele tem dificuldades de entender, de escutar, é isso? O que é? Ele tem dificuldade de obedecer, ele entende muito bem, ele escuta muito bem, mas ele não quer obedecer. Abrir os meus ouvidos fala de ele me dispôs para obedecer. Ele me capacitou a ouvir e obedecer. E eu não fui rebelde, eu não me retraí. Quando ele me apresentou o projeto que ele tinha para mim, quando ele me apresentou a missão, eu prontamente obedeci. Eu falei: eu estou aqui, estou disposto a fazer, eu estou pronto a agir. E quando eu enfrentei a oposição, quando eu enfrentei o sofrimento, eu não desisti. Eu ofereci as costas aos que me batiam. E aqui ele fala de um açoitamento público. Então, as pessoas bateram em mim por causa da missão que eu tinha. As pessoas se voltaram contra mim e eu aceitei. Elas queriam bater nas minhas costas e eu deixei. Eu não me opus a isso, isso fazia parte da missão, do serviço que Deus tinha para mim. Então eu me dispus a cumprir esta missão, a cumprir este serviço, mesmo que isso envolvesse sofrimento, mesmo isso envolvendo perseguição, mesmo isso envolvendo ferimentos. O rosto eu apresentei quando eles então puxavam minha barba. E aqui nós precisamos entender que naquele contexto, arrancar a barba de alguém, né, tentar tirar a barba de alguém puxando, era um sinal de profundo desrespeito. Você nota isso em 2 Samuel 10, 4 e 5, quando os enviados de Davi tiveram suas barbas tiradas, suas barbas cortadas, o enviado de Davi ao rei vizinho, e isso então era uma maneira de desrespeitar, de afrontar. Também Neemias 13:5, quando Neemias aí arranca a barba daqueles que estavam desobedecendo a Deus. Então era esta a ideia. Eles estão me batendo e eles estão me humilhando, eles estão me desrespeitando, zombando de mim, arrancando a minha barba. E eu não me opus a isso. Isso é parte da missão. Isso é parte do projeto, do serviço que Deus tem para mim. E eles também me afrontaram, isto é, zombaram e cuspiram em mim.
Agora, o zombar e o cuspir não precisa explicação, não é verdade? É parte também da nossa cultura. Quando você cospe em alguém, não precisa nem cuspir diretamente na pessoa. Se a pessoa está diante de você, brigando com você, e você dá uma escarrada e cospe no chão, você já está dizendo o quê? Que despreza aquela pessoa. Pronto, eram sinais também de desprezo, de desprezar aquela pessoa. E ele está dizendo: eu passei por tudo isso, mas eu aceitei essa hostilidade, esta zombaria, esta afronta, esse desrespeito, esta humilhação, como parte da missão. E novamente notamos que isso se cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo. Mateus 26:67 é dito que lhe davam bofetadas e cuspiam nele. E ele aceitou. Era parte da missão. Era parte do projeto de Deus. Era parte da missão redentiva aceitar o sofrimento. E ele enfrentou esta fúria dos inimigos. Ele enfrentou então esta perseguição sem ressentimentos, sem guardar mágoas, entendendo que era parte do ministério, do serviço que Deus lhe havia dado. Ser fiel a Deus, ser fiel à palavra de Deus, vai acarretar oposição, vai acarretar perseguição. Nós não podemos, os filhos de Deus não podem se iludir quanto a isso. Ser fiel a Deus vai trazer contra nós afronta, humilhação e sofrimento. E não é para desistir diante disso. Se você é servo de Deus mesmo, não tem por que desistir. A nossa surpresa e desânimo vem de nós não esperarmos isso. Nós achamos que, já que estamos sendo fiéis, Deus tem que fazer o quê? Nos proteger dessas coisas. Como é que Ele permite isso? A gente está sendo fiel a Ele, e Ele permite que a gente seja humilhado, que a gente seja ferido, que a gente seja afrontado. Agora lembre, Ele permitiu isso com o filho dele. Ok? Nós somos melhores do que o filho dele? Somos? Não somos. O próprio Jesus disse isso. Estão lembrados do Evangelho de João? Quando no capítulo 15 Jesus disse isso? Olha, se eu que sou o Senhor de vocês fui perseguido, quanto mais vocês. E o Senhor Jesus deixou isso claro: no mundo tereis aflições. Os apóstolos disseram: quem quiser viver piedosamente nesse mundo sofrerá perseguições. Nos importa, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Ponto. Quer ser fiel a Deus? Quer ser obediente a Deus? Prepare as costas. Prepare o rosto, prepare os ouvidos. É isso que o servo está dizendo. Ele me fez obedecer, e eu não me retraí. Então eu preparei os meus ouvidos para ouvir um bocado de coisa. Eu preparei as minhas costas para levar um bocado de sofrimento. Eu preparei o meu rosto para levar afronta e cuspida, para arrancarem minha barba, para zombarem de mim e para me desrespeitarem. Porque eu quero ser fiel a Deus. Então eu estou pronto. Se é para sofrer perseguição e sofrimento, sendo fiel a Deus, eu estou pronto. É o que o servo do Senhor está dizendo. Estou disposto a isso. Se esse é o preço, eu estou disposto a pagar. Esse preço nós pagamos nas diversas esferas da vida. Muitas vezes, alguns pagam esse preço já dentro da família.
É no contexto do lar, onde eles sofrem isso. Onde eles passam por estas humilhações, por estas afrontas, por esses desprezos, porque querem ser fiéis a Deus. Então, já no contexto do lar, eles são afrontados. Outros é no contexto do trabalho. E todos nós no contexto social. Todos nós na sociedade. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, disse: olha, tomem cuidado quando o mundo aplaude vocês. Tomem cuidado. Se o mundo está aplaudindo vocês, se o mundo está gostando de vocês, tem alguma coisa errada. E não é com o mundo. Ok? O mundo não muda. O mundo sempre é contra Deus. Se esse mundo está gostando da gente, aplaudindo a gente, então tem alguma coisa errada e não é com o mundo. Aí ele diz: feliz é quando perseguirem vocês. Então, nos vários contextos da vida, se você quer ser fiel a Deus, você vai enfrentar perseguição. E deve enfrentar essa perseguição ressentido, amargurado, reclamando. É assim? Não. Com a devida disposição. Aqui estão os meus ouvidos. Se é para ouvir afronta, está aqui. Aqui estão as minhas costas. Se é para apanhar por causa de Cristo, aqui estou. Aqui está o meu rosto. Se é para receber bofetada, afronta e cusparada, aqui estou. O que eu quero é ser fiel a Deus, obediente a Deus. Mas o terceiro destaque é que o Senhor capacitou o seu servo a confiar na justiça divina. E nesse tópico eu quero abordar as duas estrofes que são unidas pelo termo o Senhor Deus me ajuda. Primeiro, o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Bem, como é que alguém que está apanhando, que está sendo afrontado, que está tendo a barba arrancada à força, que está sendo cuspido, não é humilhado? Eu creio que a humilhação tem duas fases, duas etapas. Tem a etapa do propósito da pessoa que quer nos humilhar. E tem a etapa da nossa reação. Se eu vou ou não me sentir humilhado com isso. Ok? Alguém chega e diz para você: você é feio. Você acredita se quiser. Ok? Tá certo? A pessoa tentou lhe humilhar. Agora você se sente humilhado se quiser. Sou mesmo, e daí? Pronto, acabou. Isso é você que pensa, tem gente que me acha lindo. Pronto, acabou também. Estão entendendo as duas etapas? Então tem a etapa da pessoa que lhe afronta, e tem a etapa se você recebe aquilo com afronta ou não. Para mim, o nosso problema não são as pessoas, porque a gente não tem como controlar as pessoas. Você tem como controlar o que as pessoas pensam de você? Nem tente, porque você vai morrer doido. Você vai se desgastar, você vai se estressar e vai acabar não agradando todo mundo. Ok? Então nem tente. Você não tem como controlar o que as pessoas pensam de você. Se elas gostam ou não gostam. Se elas querem lhe ofender ou não. Isso você não tem como controlar. Agora você tem como controlar se vai permitir que estas ofensas lhe magoem ou não. Pronto. Isso você tem. Ok? Rapaz, fulano disse que eu sou feio. Eu considero tanto ele, mas ele me acha feio. Fazer o quê? Deus me fez assim e Deus me acha bonito. Pronto. Toca a vida. Ok? Isso vale para as outras coisas da vida. Você é burro, você não aprende nada, você é isso, você é aquilo. Muitos dos nossos problemas, dos nossos complexos, vêm dessas vozes. Que muitas vezes começa em casa, né? Os pais, não vai dar para nada, não sabe fazer nada, é isso, é aquilo, é aquilo. Aí os pais nunca devem dizer isso para os filhos.
mas infelizmente dizem. Certo? Não vai dar para nada, não presta para nada, não sei para que nasceu, tá. Num primeiro momento, a coitada da criança não tem oportunidade de se defender, certo? Ela é vítima disso, vamos chamar assim, destas humilhações. Mas, num segundo momento, quando a gente cresce, a gente tem a oportunidade de se defender, sim. Você pode até pensar, isso é o que você acha, dizer para você mesmo. Isso é o que você acha, que eu não sirvo para nada. Mas Deus me ama. Ele mandou o Filho dele morrer na cruz para pagar pelos meus pecados. E Ele prometeu uma eternidade com Ele. Acabou. Se você acha que eu não presto para nada, é problema seu. Mas Deus me ama. Deus me capacita para fazer o que Ele quer de mim. E eu vou prosseguir minha vida. Agora, esta segunda etapa não deve ser por conta de uma confiança em você, e sim uma confiança em Deus. É o que o servo está dizendo. O Senhor me ajuda. O Senhor está me ajudando. Por isso, eu não vou me sentir humilhado. Pronto. Ele me ajuda. As pessoas podem me perseguir, me desprezar, me abandonar, falar mal de mim. Eu posso até sofrer por conta disso, me sentir um tanto entristecido por isso. Mas deixar me abater? Deixar de cumprir as minhas obrigações? Deixar de realizar a obra que Deus tem para mim por causa disso? Não. Se por acaso você abandonou algum projeto de Deus para você, porque você foi humilhado, porque você foi desprezado, o erro foi seu. Não coloca a culpa em ninguém, não. Ah, eu queria muito fazer isso, eu queria muito mesmo, era a coisa que eu mais queria na vida, mas aí alguém falou, Beltrano falou, eu disse assim, então você não queria, meu amigo. Não venha mentir dizer que era a coisa que você mais queria na vida. Porque quando é a coisa que a gente mais quer na vida, a gente faz o quê? Entrega assim, de mão beijada? Desiste, é isso? Não! A gente usa essas mentiras para convencer a gente mesmo. Mas não diga, era a coisa que eu mais queria na vida. É mentira sua, não era não? Porque se fosse a coisa que você mais queria na vida, poderia pisar em você e você não iria abrir mão disso. Porque não é a coisa que você mais quer na vida? Então, se você teve um projeto, tem um projeto que é de Deus na sua vida, e você desistiu, não bote a culpa em ninguém. Dificuldade, gente, todo mundo tem. Me aponte alguém aí que não tem dificuldade na vida. A diferença é que alguns proclamam essa dificuldade aos quatro cantos do mundo e outros enfrentam sozinhos ou com ajuda e vão embora, chorando ali, mas vão embora. Então, confie na ajuda de Deus. E não se melindre. Isso aí não vai dar certo. Você tem certeza que é Deus que está lhe guiando? Vá em frente. Mas Beltrano falou, Cicrano disse, e não sei o quê, e tal. Ora, de quem é a ajuda? A senhora não serve. Por isso o meu rosto foi feito como uma pedra. Estou lá enfrentando. Podem bater, podem cuspir, mas eu vou. É o projeto que Deus tem para mim. É a missão que Deus tem para mim, e isso também se cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 9:51, é dito que Ele voltou-se em direção a Jerusalém, na caminhada, vindo lá da Galileia, com o rosto resoluto, decidido. Eu sei o que vai me acontecer lá. Vão me prender, vão me julgar, vão me bater no rosto, vão me cuspir, vão me matar. Mas é lá que Deus quer que eu esteja. Então eu vou. É para lá que eu vou. Porque é isso que Deus quer para a minha vida. Essa disposição. Ele diz, o Senhor me ajudou. Eu sei então que no final eu não vou fracassar. Eu não vou me decepcionar. Essa palavra envergonhado é a ideia de decepcionar. Eu não vou ficar decepcionado. Vão me bater? Vão.
Vão me desprezar? Vão. Vão me ofender? Vão. Vão cuspir em mim? Vão. Mas eu nem vou me sentir humilhado, deixar o ressentimento e a mágoa. Aí, fizeram isso comigo. Não, eu vou firme, servindo a Deus. E vou com uma certeza: eu não vou me decepcionar. Eu não vou fracassar. Agora lembre, não é porque confia em si mesmo, não é porque confia nos recursos, nos seus próprios recursos, não é porque confia na sua própria capacidade e habilidade, é porque confia na ajuda de Deus. Olha o que ele está dizendo: porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Foi por isso, isso é porque o Senhor Deus me ajuda, que eu fiz o meu rosto como uma pedra, decidido, resoluto, e sei que não vou ficar decepcionado, e sei que não vou fracassar. Perto está o que me justifica. Justificar é fazer justiça. Perto está aquele que vai fazer justiça para mim. A palavra perto era uma palavra usada algumas vezes, como Levítico, Números e Ruth, junto com a palavra redentor, com a palavra Goel, que é uma palavra-chave nessa segunda parte de Isaías. O parente redentor era o parente que deveria estar perto. Estar perto para fazer justiça, estar perto para defender, estar perto para restaurar a terra, estar perto para restaurar a descendência ou a liberdade. Então aqui ele está dizendo: aquele que me justifica, o meu redentor, é o Senhor. Então quem ousa entrar em litígio comigo? Quem é que quer abrir uma causa contra mim? Pronto, quer abrir uma causa contra mim? Vamos abrir. Vamos comparecer juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário, aquele que está contra mim? Venha, se aproxime. Vamos juntos diante do juiz. O que nós temos aqui é alguém sem medo. Sem medo por quê? Porque se julga forte e capaz? Não. Sem medo porque confia na ajuda de Deus. O Senhor Deus me ajuda. Então eu estou enfrentando essas situações, o servo está dizendo. Eu estou caminhando com elas. E aí ele repete: eis, isso é, vejam que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Vejam que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os devorará. E aí, sua mente está trabalhando? Se sua mente está trabalhando, bora ver. Com o que você acha parecido esses versículos 8 e 9? Os versículos da escola dominical, Romanos 8. Paulo está fazendo lá em Romanos 8 uma alusão a esses versículos. Ele não está citando literalmente, mas ele está fazendo uma alusão. Quem me condenará? É Jesus que me justifica, é Deus que me justifica. Quem vai me acusar? Nós muitas vezes ficamos muito preocupados em nos defender, em nos justificar. Em nos justificar. Olha, eu falhei nisso por causa disso, ou eu não fiz aquilo por causa daquilo outro. Nós não precisamos disso. Tá, nos justificando diante de todo mundo. Nós não precisamos disso. Porque nós já fomos justificados. Não é que nós não temos falhas. Temos e muitas. Mas elas já foram pagas na cruz. Quando vier uma acusação, se a acusação for verdadeira, você fez aquilo mesmo, você diga: é verdade. Eu pequei, eu errei, eu peço perdão. E eu confio que o sacrifício de Cristo na cruz já pagou por esse meu pecado. E siga em frente. Se a acusação é falsa, você não fez, quem é que vai fazer justiça para você? Você mesmo? Quem é? É Deus. Confie nele. É o que ele está dizendo aqui.
perto está aquele que vai fazer justiça. Então você quer entrar em litígio comigo? Ele está desafiando. Bora lá diante do juiz, diante de Deus. Você quer contender comigo? Quer abrir um processo contra mim? Vamos lá, diante de Deus. É Ele quem me ajuda. Então ninguém vai me condenar. Estas palavras foram ditas pelo servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. São o testemunho dele, de sua reação e de sua missão. Mas o Novo Testamento várias vezes nos desafia a imitar o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo até disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2:21, Jesus nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Então vamos imitar este servo do Senhor. Vamos usar os talentos que Deus nos deu para edificar outros. Não menospreze os talentos que Deus lhe deu. Deus lhe deu oportunidades, Deus lhe deu capacidades. Não jogue isso no lixo. Não deixe que o medo do fracasso, que a oposição, que a falta de incentivo, que a crítica matem o seu talento. Porque você não vai poder culpar ninguém, só você mesmo. Então use o seu talento para edificar vidas, para ajudar na construção do reino, para cumprir a missão que Deus lhe deu. Faça como servo. Lembre-se que além de talento, você precisa da palavra de Deus. Você precisa aprender. Então, seja disciplinado em aprender. Que os seus primeiros momentos do dia, da manhã, sejam governados pelos pensamentos da Bíblia, pelos pensamentos de Deus. Então, logo que você está levantando, você já deixa pensamentos de ira, de raiva, de ressentimento, de mágoa, de preocupação, de ansiedade povoar a sua mente. Não. Pela manhã, procure ouvir Deus. Procure orar, ler a palavra de Deus. E permitir que estes pensamentos formem, modelem sua mente durante o dia. E vá aprendendo durante o dia. Vá deixando Deus lhe ensinar. Seja alguém ensinável. Lembre-se de perseverar. Lembre-se que nossa obediência e perseverança depende dessa palavra. É por isso que a gente vem para a igreja. Para ouvir essa palavra. Para ser relembrado disso. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos segura. Parece algo extremamente frágil. Mas é essa palavra que nos mantém animados. Lembra que foi dito para o servo: ele me deu uma língua ensinada para levar uma boa palavra ao cansado. É a palavra. Então, aproxime-se de ouvir a palavra, de ler a palavra. Lembre-se que oposição nós vamos ter em qualquer área da vida. E quanto mais fiéis a Deus nós formos, maior será a oposição. Mas confie na ajuda certa de Deus. Deus nos justificou em Cristo. Ninguém nos condenará. Então, nesse momento eu vou pedir que você abaixe sua cabeça. Que você pense na missão que Deus tem para você. Talvez você nem saiba. Então, se você não souber, clame a Ele para saber. Mas se vocês, olha, o projeto que Deus tem para mim, a missão que Deus tem para mim é essa, eu sei. E eu já desisti dela um bocado de vez, já abandonei um bocado de vez, mas Deus está me dando uma nova oportunidade. Aí onde você está, em primeiro lugar, agradeça a Deus pelos talentos, pelos recursos, pelas capacidades, pelas habilidades que Ele te deu. Agradeça. E se você não tem feito bom uso, peça perdão a Deus por isso, mas agradeça.
clame a Deus por disposição para aprender. Diga: Deus, o Senhor me deu capacidade, o Senhor me deu habilidade, mas eu preciso aprender da Tua palavra. Eu quero que o Senhor dê ao meu coração essa disposição para aprender. Clame a Deus disposição para enfrentar as oposições, para enfrentar as adversidades, para enfrentar os sofrimentos. Clame a Deus então essa força para fazer frente às dificuldades na missão e no projeto que Ele lhe deu. E agradeça a Deus pela certeza da ajuda dEle. Diga: Deus, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Então eu não vou andar por aí me sentindo magoado, ressentido, humilhado, não. Eu confio na Tua ajuda. Apesar do que as pessoas falarem, eu sei que eu não vou fracassar por causa da Tua ajuda. Eu sei que o Senhor vai fazer justiça, eu sei que o Senhor vai me ajudar, e no final eu vou vencer, e aqueles que se colocam contra mim é que serão consumidos como uma roupa que a traça destrói. Aí onde você está, coloque isso diante de Deus, terminando com gratidão pela certeza da ajuda de Deus. Amém.